Queridos irmãos e irmãs, que grande alegria estarmos aqui novamente para fazer aquilo que mais gostamos de fazer, que é falar de Deus e ouvir a seu respeito. Um modo de contemplar já aqui na terra um pouco do céu. É com esse espírito que eu gostaria que nós iniciássemos agora esse tempo de oração. Estamos já às portas do fim desse tempo de carnaval e não há como deixar de falar aqui sobre as ofensas que o Senhor vem reiteradamente sofrendo ao longo desse tempo. Durante o tempo de carnaval, são muitos que esquecem de Deus. São muitos os que procuram uma diversão à margem do seu Criador. E por isso eu gostaria que nós iniciássemos essa pregação pedindo ao Senhor a graça de que as suas palavras nos transformem, para que a nossa vida seja toda ela uma reparação por todas as ofensas que o Senhor sofre. E quando eu digo todas as ofensas, eu não me refiro especialmente àquelas ofensas dos homens que não acreditam em Deus, dos homens que negam explicitamente ao seu Criador, mas as maiores ofensas que o Senhor experimenta no seu coração, que não sabe fazer outra coisa senão amar, são as ofensas dos seus filhos, as minhas ofensas, as tuas ofensas contra o Senhor. No Salmo 54, o salmista se queixa, e poderíamos ver aqui uma queixa do próprio Deus, dizendo: se outros viessem insultar-me, eu poderia aceitar, mas tu, meu companheiro, meu amigo, com quem tive agradável convívio indo à casa de Deus. Os ultrajes que mais ofendem o coração de Deus são os ultrajes daqueles que são membros da própria família de Deus, as nossas ofensas, e por elas também nós queremos pedir perdão ao Senhor e pedir que as suas palavras venham fazer que a minha vida e a tua vida de agora em diante seja uma vida pura, uma vida limpa, que venha purificar toda a lama de pecado que os nossos irmãos e cada um de nós deixamos como rastro de nossa vida longe de Deus. Senhor, se algum dia eu passei sem Ti, eu me arrependo da vida por aquele dia e por aquela hora, mas não mais, Senhor, não mais quero contribuir para ferir o vosso coração sagrado. Esse é o espírito com o qual eu gostaria que nós entrássemos de cheio nesse momento de oração, um espírito de reparação ao coração sacratíssimo do Senhor. E agora, entrando propriamente no nosso tema, eu gostaria que nós iniciássemos com o Catecismo da Igreja Católica, esse grande presente que o já quase santo João Paulo II legou a toda a Igreja de Deus. Na primeira sessão do Catecismo, no seu primeiro capítulo, a Igreja nos diz o seguinte: atenção, o desejo de Deus é um sentimento inscrito no coração do homem, porque o homem foi criado por Deus e para Deus. Deus não cessa de atrair o homem para si, e só em Deus é que o homem encontra a verdade e a felicidade que procura sem descanso. Vejam, o catecismo da igreja, o magistério da igreja nos ensina que todos os homens, sem exceção, todos os homens, fomos criados com o desejo de Deus impresso em nosso coração. Todos os homens, quer saibam, quer desconheçam, têm o desejo latente de ver o seu Criador, de encontrar e experimentar a amizade com Deus. Assim Deus nos fez. E essa
é a razão mais sublime da dignidade do homem, a nossa origem e o nosso fim. Fomos criados por Deus, fomos criados para Deus. Aqui está a razão que coloca o homem numa escala completamente superior à de todas as demais criaturas visíveis. O homem nunca poderá ser equiparado a um outro animal, porque nós fomos criados por Deus e para Deus. Fomos criados para uma comunhão com Ele, uma comunhão que nenhum outro ser deste mundo visível foi chamado a viver. Essa comunhão de vida íntima com o Senhor. Somos um dom do amor para o amor. Nós sabemos a resposta para as perguntas mais inquietantes que os homens de todos os tempos se fizeram. Que perguntas são essas? O Papa João Paulo II enumera na Fides et Ratio, um documento que ele tem sobre as relações entre fé e razão. Essas perguntas inquietantes que todos os homens que querem viver a fundo a sua vida fazem em determinado momento da sua história. Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Qual o sentido da minha existência? Eu e você somos os homens e as mulheres mais felizes da face da terra, porque nós sabemos o porquê estamos aqui, nós sabemos a razão de nossa existência. Nós não estamos aqui por acaso, não viemos como fruto de um acaso que nos colocou na existência, mas fomos sonhados por Deus, que nos colocou aqui por amor. Se nós existimos, é porque Deus nos ama com amor eterno e nos chama a viver essa amizade íntima junto a si. Então esse é o primeiro dado com o qual nós gostaríamos de iniciar a nossa pregação. Nós temos um desejo de Deus dentro do nosso coração. Nascemos assim, não fomos nós que escolhemos, já faz parte do pacote. Quando Deus nos cria, já coloca em nosso coração um desejo dele. Todo homem deseja a Deus. O problema é que esse desejo de Deus leva o homem a buscá-lo por caminhos nem sempre corretos, já que a nossa inteligência também está ferida pelo pecado original. O homem nem sempre sabe como saciar esse seu desejo transcendente de Deus, e ele vai buscando de algum modo tentar chegar ao seu Criador. E assim, ao longo da história da humanidade, nós vemos várias expressões dos homens que tentam encontrar Deus. Assim surgem as diversas religiões, como tentativa do homem de aproximar-se do seu Criador. Segue o catecismo da Igreja Católica. De muitos modos, na sua história até hoje, os homens exprimiram a sua busca de Deus. Foram muitos os caminhos com o qual o homem tentou encontrar o seu Criador. Essa busca de Deus se manifestou em crenças e comportamentos religiosos, orações, sacrifícios, culto, meditações. E diz o catecismo: apesar das ambiguidades de que podem enfermar, estas formas de expressão são tão universais que bem podemos chamar o homem de um ser religioso. O homem é um ser religioso por natureza. Nós trazemos em nosso peito já, vindo da fábrica, esse desejo ardente de Deus. A religião não é fruto, como querem nos impor alguns, de um produto cultural. A religião não é algo secundário que nasce a posteriori, posteriormente na vida de um homem e de uma mulher. Mas a religião, o ser religioso, já faz parte intrínseca da nossa própria natureza humana. Nós nascemos naturalmente religiosos. O Senhor nos criou com o desejo dele. Mas, padre, e o ateísmo? E o indiferentismo religioso? Tudo isso, da onde que vem?
Se nós observarmos bem e seguindo também a indicação do Catecismo da Igreja Católica, nós percebemos que nenhuma sociedade, absolutamente nenhuma sociedade surgida ao longo de toda a história da humanidade nasceu naturalmente ateia. O homem não nasce ateu. O ateísmo é sempre fruto de algo posterior, de alguma coisa que fez com que o homem se rebelasse contra o seu Criador. O ateísmo nunca é algo natural do homem, é sempre algo, uma resposta a alguma dor que o homem sentiu, algum problema dele com relação a Deus. Mas as pessoas se tornam ateias porque elas querem, não porque elas nascem assim. E isso, o ser religioso não é imposição social. Nós nascemos com esse desejo de Deus inscrito em nosso coração. A nossa alma naturalmente possui sede de Deus, do Deus vivo. E por que os homens negam o seu Criador? Quais seriam as razões que poderiam levar um homem a querer sufocar esse desejo tão forte com o qual ele nasce? E o Catecismo da Igreja Católica, como sempre, é espetacular. E começa a narrar, enumerando quais são os possíveis motivos pelos quais o homem pode negar esse desejo que está em seu coração de entrar em comunhão com Deus. E o Catecismo enumera, em primeiro lugar, a revolta contra o mal existente no mundo. O mistério do mal é algo que nossa inteligência não consegue compreender. Se Deus é bom, se Deus é a bondade em essência, por que existe o mal no mundo? Quantas pessoas que nós conhecemos se afastaram de Deus porque testemunharam de tal forma o mal que, diante desse mistério, preferiram negar a existência de Deus do que tentar entender, mesmo que de forma limitada, por que o Senhor permite o mal no mundo. E quantas pessoas você e eu conhecemos que, diante de alguma enfermidade na família, diante da morte, da perda de alguém que se ama muito, se revoltou contra Deus e quis fazer a opção de viver como se Deus não existisse? Quantas pessoas você conhece assim? Se revoltaram contra Deus. Senhor, se o Senhor fosse realmente bom, não teria levado essa pessoa de mim. Se o Senhor fosse realmente bom, depois de tudo que eu já fiz, o Senhor não teria permitido que eu tivesse agora essa doença. Senhor, se fosse realmente existente, o Senhor nunca teria permitido que eu sofresse essas tribulações que hoje eu sofro. Então, num ato de rebeldia quase infantil, por não entender que Deus pode se servir de um mal para tirar dali um bem maior, e é só por isso que Deus permite o mal, a pessoa se revolta contra Deus. O ateu birrento vai dizer: eu não quero que o Senhor exista, eu prefiro acreditar que Deus não exista. Não por motivos racionais, mas por não compreender que a providência divina se serve inclusive desses males que nos assolam para gerar um bem em cada um de nós. O segundo motivo que o catecismo enumera é a ignorância ou a indiferença religiosa. Nós nascemos num ambiente que já não é um ambiente propriamente cristão, um ambiente que não é propriamente um ambiente religioso, e são muitos os nossos jovens que não sabem nada acerca de Jesus Cristo. A gente dá por suposto que as pessoas conhecem a Cristo, mas na verdade não sabem nada. Vivemos num mundo de ignorância religiosa, e aqui o padre não se refere tão somente àqueles ambientes fora dos muros eclesiais, fala inclusive dentro da igreja. Se nós fizéssemos uma enquete no final da Santa Missa, vamos fazer ali uma entrevista às pessoas que saem da missa e perguntar quem é Jesus Cristo, provavelmente muitas delas não diriam que Jesus Cristo é o Filho de Deus encarnado, que é o próprio Deus, que é o Senhor que se faz presente na Eucaristia com seu corpo, sangue, alma e divindade. Muitas pessoas
digo aqui pessoas católicas que frequentam as nossas missas, não sabem nada da fé que professam. E esse ambiente de indiferença e de ignorância religiosa empapa o nosso redor. E as pessoas não sabem nada de Deus. Essa é outra razão com a qual os homens podem viver como se Deus não existisse. Por quê? Porque são ignorantes, ou seja, ignoram, não conhecem nada a respeito de Deus. O terceiro motivo que o Catecismo da Igreja enumera para dizer como razão pela qual o homem pode negar o seu Criador é o seguinte: o mau exemplo dos crentes. O meu mau exemplo, o teu mau exemplo. E aqui todos nós devemos colocar a mão na consciência e pensar em quantas pessoas nós já podemos ter afastado da igreja por conta do nosso contra-testemunho. Quantas pessoas hoje não participam mais da fila da comunhão, do sacramento da confissão, já se desapontaram com a igreja por meu mau exemplo e pelo teu mau exemplo, pelas vezes em que você, no ambiente da tua família, viveu de modo completamente diferente com a fé que você professava na missa de domingo. Nós somos responsáveis, meus irmãos, não só pela salvação, mas pela condenação de muitos homens e mulheres com o nosso testemunho. Um cristão nunca se salva ou se condena sozinho. Se ele se salva, ele leva muita gente consigo para o céu. Mas se a tua vida e a minha vida for um testemunho tíbio, morno, de alguém que não vive de forma coerente com aquilo que crê, nós levaremos muitas pessoas para o inferno. E a tua vida e a minha deve ser levada com responsabilidade, porque do teu sim e do meu sim depende a salvação ou a condenação de muitas pessoas, porque você não se salva ou se condena sozinho. A tua família, os teus amigos dependem da tua fidelidade. Quando vier a tentação diante de você e você hesitar se deve resistir ou não, se deve dizer sim às inclinações do pecado, pense em quantas pessoas dependem daquele sim a Deus que você vai dar naquele momento. Quando vier a tentação e você hesitar, peco ou não peco, pense, não é só uma questão que diz respeito a você, mas é uma questão que diz respeito a muita gente. Se você for fiel a Deus, muitas pessoas serão elevadas ao céu, mas se você for infiel, quão será grande a desgraça de muitas pessoas. Portanto, pensemos nisso, que nós não demos o mau exemplo para que os homens e mulheres que convivem conosco deixem de crer em Deus por conta do nosso contra-testemunho. Um outro motivo que o catecismo enumera são as correntes de pensamento hostis à religião. Isso aqui já levaria um ateísmo, digamos assim, mais refinado, mais intelectualizado. O ateísmo que é fruto daquelas correntes de pensamento, correntes filosóficas, ideológicas, que tendem a justificar de modo intelectual a não existência de Deus. São correntes que sempre poderão ser refutadas, porque o cristianismo é uma religião que não fere nada a nossa razão. O Deus que nos deu a fé foi o Deus que nos deu uma cabeça para pensar. E como dizia o sábio Chesterton, nós não precisamos tirar a nossa cabeça para entrar na igreja. Não precisamos deixar de pensar para crer. Portanto, sempre poderemos justificar racionalmente os porquês da nossa fé, as razões às quais São Pedro alude em sua primeira carta da nossa esperança. Não tenhamos medo dessas correntes que querem provar intelectualmente que a nossa fé é irracional, porque a nossa fé não é irracional.
podemos com todos os argumentos necessários dizer que há uma coerência profunda entre aquilo que nós cremos e aquilo que nós pensamos, porque a fé e a razão, dizia o Papa João Paulo II nessa encíclica que nós mencionamos, são as duas asas que o homem possui para que possa elevar-se aos céus. Portanto, não tenhamos medo dessas correntes hostis à religião. E o último exemplo que o catecismo enumera sobre como o homem pode negar esse desejo profundo que bate no seu coração, esse desejo de Deus, é a atitude do homem pecador, que por medo se esconde de Deus e foge quando Ele o chama. Essa atitude do homem pecador que se esconde de Deus aparece já no Antigo Testamento, no primeiro livro da Bíblia. Quem tem essa atitude de se esconder do Senhor? Adão e Eva. Logo depois que eles pecam, eles percebem que estão desnudos e se escondem de Deus. O Senhor pergunta: Adão, onde estás? Como quem diz: eu já não te reconheço, Adão. O Adão que eu fiz já não é mais o mesmo de hoje. O homem que eu criei à minha imagem e semelhança já está desfigurado pelo pecado. Adão sente isso e se esconde por vergonha do seu Criador. Vejam que a atitude daqueles homens que, preferindo permanecer no pecado, vão dizer que Deus não existe. Porque, como dizia Dostoiévski em um dos seus romances russos, né? Se Deus não existe, tudo está permitido. Então, o homem que quer permanecer no pecado, como ele quer ficar com a sua consciência tranquila, e nunca ficará, porque a consciência sempre vai refletir, por mais que tentemos sufocá-la, a voz de Deus em nós. Mas ele, querendo ficar com a consciência mais tranquila, ele, em vez de mudar o seu comportamento, porque ele prefere permanecer no pecado, o que ele vai dizer? Deus não existe. Porque se Deus não existe, tudo está permitido. Se Deus não existe, eu posso fazer tudo. Então, como ele quer permanecer no erro, ele vai fazer de tudo para denegrir a imagem da igreja, para denegrir a imagem dos ministros sagrados, para denegrir a nossa doutrina, porque se tudo isso é mentira, então eu posso fazer tudo, tudo está permitido. Então, aqui a gente entende por que tanto ódio contra a igreja. Já se perguntaram isso alguma vez? Por que as pessoas odeiam tanto a igreja? O que nós fazemos contra os homens de nosso tempo? Você vê por aí, pensemos aqui em nosso Brasil, aonde você vive, na tua cidade, no teu bairro, você viu algum católico, você conhece algum católico que já agrediu alguém fisicamente ou verbalmente por aquela pessoa não viver a doutrina católica? Alguém que bateu em outra pessoa porque eu sou católico e aquela pessoa não quer seguir? Você já bateu alguém da sua família porque ela não vive a indissolubilidade do matrimônio, ou não vive de acordo com a ética, com a moral católica? Você agrediu alguém por isso? Não. Ao contrário, nós cristãos estamos desde o início da igreja sendo perseguidos e abençoamos. Somos maltratados e amamos. Desde a igreja primitiva até hoje, é o que nós fazemos, nos perseguem e nós sempre estamos pagando o mal com o bem, porque essa vai ser sempre a nossa resposta ao mal, pagar o mal com abundância de bem. E por mais que nós sejamos mansos, por mais que nós sejamos compreensíveis com o pecador, condenando sim o pecado, sempre atacarão a igreja. Por que tanto ódio? Por que tanto rancor contra os cristãos? Porque cada cristão que vive a sua fé no meio do mundo é uma luz que ilumina a consciência do pecador e diz: olha as trevas nas quais você está imerso, olha o inferno que você está vivendo. Um cristão que vive de forma coerente a sua fé, ele dá uma grande sacudida moral no mundo. Ele diz para esse mundo que está aqui ao nosso redor: vejam aonde vocês estão se metendo,
Existe um céu, existe um Deus para quem você foi chamado, para quem você foi criado, e você está se distanciando dele. Quem quer continuar vivendo nas trevas vai fazer de tudo para denegrir a imagem dos cristãos. E aqui nós entendemos por que tanto ódio contra a igreja, que sempre retribui com o bem o mal que lhe é feito. Essas então são as razões, os motivos que o catecismo alega como exemplos pelos quais o homem pode negar o desejo que existe no seu coração de unir-se a Deus. Há, portanto, caríssimos irmãos, há, portanto, um desejo dentro do nosso coração do Criador. A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face de Deus? É o desejo de nossa alma, ver a Deus face a face, não já no espelho como vemos aqui embaixo, mas tal como Ele é. Esse é o desejo que existe no coração de cada homem, e essa é a experiência que talvez pouquíssimas pessoas tenham conseguido retratar tão profundamente, de forma poética, teológica, racional, como Santo Agostinho fez nas suas confissões. Creio que a maioria de nós aqui conhecemos mais ou menos bem a vida de Santo Agostinho. Por quantos caminhos aquele jovem passou até que ele chegasse a Deus. Quanta vida de pecado, quanta devassidão em sua vida passada, até que ele pudesse encontrar o seu Criador. E quando ele experimenta a alegria de encontrar a Deus, ele relata nesse belíssimo canto, refletido em suas confissões, uma das obras-primas da literatura universal, o seguinte texto. Permitam-me lê-lo, porque é uma maravilha. Nós devemos aprender a saborear aquilo que o Espírito Santo fez através dos seus santos. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei. Eis que estavas dentro de mim e eu lá fora a te procurar. Eu disforme me atirava à beleza das formas que criaste. Estavas comigo e eu não estava em ti. Retinham-me longe de ti aquilo que nem existiria se não existisse em ti. Tu me chamaste, gritaste por mim e venceste a minha surdez. Brilhaste e teu esplendor afugentou a minha cegueira. Exalaste o teu perfume, respirei-o e suspiro por ti. Eu te saboreei e agora tenho fome e sede de ti. Tocaste-me e o desejo de tua paz me inflama. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Depois de tentar procurar saciar a sede de felicidade que existia em seu coração, Agostinho encontrou finalmente em Deus aquilo que fora ele buscava. Tarde te amei, Senhor, mas felizmente não era tarde demais, porque ele pôde mudar a sua vida e se transformar nesse grande doutor da igreja, que tanto nos ensina a nós pecadores, que nos desviamos frequentemente por caminhos tão tortuosos, a saber que nunca é tarde demais para encontrarmos o nosso Criador, o nosso Redentor. Irmãos e irmãs, até quando nós vamos procurar fora de nós aquilo que só Deus pode dar? Até quando nós vamos ficar mendigando entre as criaturas, entre as coisas e as pessoas deste mundo, aquilo que elas não podem nos dar? Santo Tomás de Aquino dizia, e é a mais pura verdade, só Deus sacia, só Deus, só Deus. A razão maior das nossas decepções aqui neste mundo
está em querer esperar das pessoas e das coisas aquilo que elas não podem dar. Nós nos decepcionamos com as pessoas por quê? Porque nós queremos encontrar nelas aquilo que só Deus pode nos dar. E um homem e uma mulher, por melhores que sejam, não são capazes de saciar a sede infinita que existe no teu e no meu coração, e sempre seremos frustrados. O problema não está no outro, o problema está em nós, que queremos encontrar nas criaturas finitas uma água que jorra para a vida eterna, e que só o Senhor pode nos dar. Um homem e uma mulher, o melhor homem e a mulher do mundo, a melhor esposa do mundo, o melhor marido do mundo, os melhores filhos, o melhor emprego, a melhor casa do mundo, os maiores benefícios desta terra jamais poderão saciar a sede infinita que está no seu coração. E quando nós vamos aprender isso de vez e parar de mendigar entre as criaturas do mundo aquilo que o mundo não pode nos ofertar, nascemos para Deus, inquieto está o nosso coração. Enquanto não repousa em Deus, só nele a nossa alma sacia-se, só no Senhor nós encontramos esse repouso que tanto anela o nosso coração. E aqui é um perigo, que é o perigo que ronda não só os homens mundanos, mas os homens e mulheres também de Deus. Os homens e mulheres mundanos tentam procurar no mundo, nas coisas do mundo, algo que os sacia. Os homens e as mulheres de Deus podem cometer o equívoco de trocar a Deus pelas coisas de Deus. Se empolgam tanto com seus apostolados, se empolgam tanto em estudar a doutrina da igreja, em fazer coisas, que podem colocar essas coisas, inclusive as coisas mais santas, no pedestal que é devido somente a Deus. Todos nós aqui devemos nos preocupar com isso, que é um risco que está em torno das pessoas boas, não das pessoas ruins, das pessoas que querendo fazer o bem, das pessoas que trabalhando na igreja, querendo dar o seu melhor para Deus, acabam trocando Deus pelas coisas de Deus. São duas coisas diferentes. Deus deve ter sempre a primazia do nosso amor, de tal modo que ainda que nos interrompessem todo o apostolado que nós fazemos, que ainda que nos tirassem todos os trabalhos que realizamos na igreja, não nos importa. Deixa-me Deus e eu tenho tudo. Se eu tenho Deus, arranca-me tudo, mas eu não preciso de mais nada, porque só Deus sacia, só Ele me basta. Precisamos convencer-nos de uma vez por todas dessa verdade fundamental da nossa vida, e para parar de fazer sonhos, depositando aqui na terra aquilo que só encontraremos no céu em Deus. Só Ele sacia. O Papa Bento XVI, quando se reuniu com um numeroso grupo de jovens em Assis, em 2007, dizia: a verdade é que o finito pode dar-nos centelhas de alegria, mas só o infinito pode saciar o coração. O finito, as coisas limitadas deste mundo, as pessoas, o amor das pessoas, podem nos dar sim centelhas de alegria, mas são pobres, são paupérrimas diante do amor infinito que o Senhor tem para cada um de nós. Esse amor eterno que Ele manifesta totalmente por mim e por você na pessoa de Jesus Cristo. Caríssimos, nós fomos criados por Deus e para Deus, para viver a sua vida divina, e essa vida divina é o que nós chamamos de santidade. Permitir com que a vida da Trindade seja experimentada por mim já aqui na terra,
Essa vida que teve início na minha alma no dia do meu batismo, quando o sacerdote derramando aquela água abençoada na minha cabeça, dizendo as palavras do sacramento, a minha alma se rasgou e o céu invadiu em cheio a minha alma, tornando a minha alma um sacrário vivo da Trindade Santíssima. A partir desse momento, a vida de santidade começou a encher o nosso coração. E essa vida é chamada a ser desenvolvida. A santidade é como uma grande fogueira. Se nós não colocamos lenha nova todos os dias, para que o fogo continue ardendo, essa fogueira vai diminuindo, até que se apague por completo. Ninguém se torna santo automaticamente. Não podemos pensar que depois do nosso batismo, onde a nossa alma se tornou repleta da graça de Deus, nós agora vamos continuar crescendo ilimitadamente nessa vida divina. Não. A santidade não se dá automaticamente. Por que não se dá automaticamente? Porque todos nós trazemos em nosso barro do qual somos feitos, as consequências do pecado original. Todos nós temos uma concupiscência, essa força que nos atrai para o mal. E se nós não lutamos dia após dia, se nós não descobrirmos que a vida do cristão aqui na terra é milícia, é guerra, é combate, nós vamos permitir com que essa vida maravilhosa que nós recebemos vá esfriando-se, até chegar o dia em que ela desaparece por completo. Na vida espiritual, ou se caminha para frente, ou se volta para trás, mas ninguém fica parado. O dia em que você parar de rezar, o dia em que você deixar de ir à missa, o dia em que você deixar de comungar e buscar a Deus, não creia que você vai permanecer no estágio onde você já chegou, senão que você vai regredir de tal modo que vai se tornar pior do que você era antes. O provérbio da Escritura é tão forte: o cão volta a lamber o seu próprio vômito. É o que acontece. Quantas pessoas nós conhecemos que viviam uma vida completamente devassa, se convertem, encontram a Jesus e passam os anos, vão esfriando e se tornam piores do que eram antes. A corrupção dos ótimos é péssima, a corrupção dos bons é terrível. Nós devemos ter uma clara consciência de que se nós não lutarmos para sermos de Deus, nós vamos ser cada vez menos dele, porque Deus respeita a nossa liberdade. Ou nós nos esforçamos para nos entregar a Ele, para nos unir a Ele, ou cada vez mais nos afastaremos dele, porque na vida espiritual ninguém fica parado, ou se vai para frente, ou se volta para trás. E essa santidade é um dever que todos nós recebemos do nosso Criador, o dever de sermos santos. Uma vez um jornalista perguntou à Madre Teresa de Calcutá, a Beata Madre Teresa: vocês lembram, muitos de nós pegamos ainda a Beata Teresa de Calcutá em vida, né? Acompanhávamos, ao menos na televisão, né? Seu testemunho. E a Beata Madre Teresa, antes de morrer, já era quase canonizada, né? As pessoas a consideravam uma santa. Basta ver, por exemplo, como foram seus funerais na Índia. Quantas pessoas aquela mulher arrastou para Deus. A Beata Madre Teresa já era quase canonizada pelas pessoas enquanto estava viva. Então o jornalista se aproximou dela e perguntou: Madre, o que você acha das pessoas já te proclamarem santa em vida? A gente poderia imaginá-la dizendo assim, com grande humildade, né? Não, quem sou eu? Eu sou uma humilde pecadora, não sou santa, nada disso, né? A resposta dela não foi essa. A resposta dela foi a seguinte: meu amigo, a santidade para mim não é um luxo, a santidade para mim é uma necessidade. Aquela mulher
sabia que a sua vida aqui na terra só poderia direcionar-se a dois caminhos: ou a viver uma vida santa, ou a viver uma vida animal. Porque para o homem não existe o meio termo: ou somos santos, ou viramos animais. E o que nós enxergamos hoje em nossa sociedade é uma grande bestialização dos homens. Os homens se tornam cada vez mais animalescos, porque esquecendo-se do seu Criador, querem viver de tal modo como se fossem quaisquer outros animais. É o que alguns especialistas chamam de reducionismo antropológico. O que significa isso? Reducionismo antropológico. Você descarta qualquer dimensão espiritual do homem e o considera como qualquer outra criatura deste mundo, um aglomerado de átomos. O homem não tem um princípio espiritual, ele é apenas um aglomerado de átomos que se move aqui nessa terra. Eu sou um aglomerado de átomos me movendo de batina agora aqui. E quando chegar ao fim da minha vida, esses átomos vão se decompor das estruturas que eles compõem agora e vão se transformar em outra coisa, mas eu propriamente já não existirei mais. Eu serei destruído, meus átomos se transformarão em uma outra coisa. Então esse reducionismo antropológico que faz com que os homens sejam considerados como quaisquer outras criaturas, me leva à seguinte conclusão: se não há uma vida depois dessa vida, se tudo termina com a morte, não existe um céu, não existe um inferno, não existe um Deus que possa depois retribuir, segundo eu tenha vivido aqui na terra, essa vida que Ele me concede. Ou seja, se tudo acaba com a morte, qual é a conclusão dessa ética nefasta? Qual é a conclusão se tudo termina com a morte? Vamos aproveitar a vida, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. É o que as pessoas pensam, é o carnaval do mundo. Se não há um depois, meu amigo, vamos curtir nessa vida, vamos tomar todas, vamos experimentar todos os prazeres da terra, porque amanhã não vai sobrar ninguém. Meu amigo, quer você queira ou quer não, você tem uma alma imortal, e quando acabar a tua vida aqui na terra, você vai comparecer diante do justo juiz, que vai te perguntar o que você fez com o tempo que Ele te deu para santificá-lo. E eu não queria estar na pele dessa pessoa que, tendo conhecido a Deus, quis dizer não ao seu Criador. Isso seria o mais terrível que nos pudesse acontecer. Nós precisamos levar a sério a nossa vida. A santidade não se constrói de modo automático. A santidade exige de nós, sim, um esforço de nossa parte. E aqui precisamos fazer uma dupla distinção. Vocês que leem com frequência os discursos, as homilias, as catequeses do Papa Francisco, perceberão que em diversas vezes ele falou do risco do pelagianismo. Soa a palavra? Pelagianismo. Pelagianismo é uma heresia surgida com um homem chamado Pelágio, que, em outras palavras, afirma o seguinte: a santidade, o céu, ele é alcançado a partir do esforço que eu faço para merecê-lo. Então é o meu esforço e a minha luta que me ganha o céu. Por que essa doutrina foi considerada herética? Porque o homem, por mais que se esforce, por mais que lute, jamais poderá chegar ao céu por conta própria. Quem nos abre o céu é Deus com sua graça. Por mais que nos esforcemos, se não tivermos a graça de Deus, nós nunca alcançaremos o céu. É importante que tenhamos isso claro. Mas por outro lado, lá no século XVII surgiu outra heresia no extremo oposto dessa, que é a heresia do quietismo. Aquela que afirma que o homem quase que automaticamente pode subir aos céus, sem nenhum empenho de sua parte. É também uma heresia, porque se por um lado precisamos da graça de Deus,
que nos alcança ao céu. Por outro, nós precisamos de um empenho de nossa parte para corresponder a essa graça divina. Santo Agostinho, sempre ele, resume essa doutrina que nós acabamos de falar, o meio termo entre essas duas heresias, com a seguinte expressão: o Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Deus que te criou sem a tua colaboração, afinal ninguém aqui ajudou a Deus a se criar a si mesmo, né? Eu não ajudei a me criar, né? Deus me criou, me deu de presente o ser, a participação no seu ser. Mas esse mesmo Deus que me criou sem a minha colaboração, não quer me salvar sem a minha colaboração. É a graça de Deus que me salva? Sim, é a graça de Deus que me salva, mas com a colaboração da minha vontade, da minha inteligência, do meu ser. Não são as obras que nos salvam, certamente, não são as obras que nos salvam, mas tampouco nós nos salvaremos sem as obras. Um cristão que não faz nada para ser coerente com a sua fé, não chegará ao céu, porque, repito, quem não luta para ser santo, vai cada dia regredindo mais, até ao ponto de esquecer-se completamente do seu Criador. É necessária de nossa parte uma luta, um esforço para secundarmos a graça de Deus. Nós falávamos que a nossa vida aqui na terra é milícia, é guerra. E guerra contra quem? Contra os três inimigos do homem: o demônio, o mundo e a carne. O demônio, o mundo e a carne. O demônio, que atualmente tem estado tanto em alta, não é o mais terrível dos inimigos. Por que não é o mais terrível? Não porque ele seja bonzinho, mas porque ele diante de Deus não é nada. É importante que nós saibamos disso. O demônio não é uma criatura que tem o mesmo poder de Deus, só que do lado oposto, como se fossem duas forças, a do bem e a do mal, lutando para ver quem vai ganhar. Não, não é isso. O demônio é criatura de Deus. O demônio é um verme diante de Deus e não pode nada se nós não nos aproximarmos dele. O demônio não pode nada se nós vivermos longe deste cão acorrentado. Portanto, não é o pior dos inimigos. O mundo, quando nós falamos de mundo, é bom que entendamos que nas Sagradas Escrituras o mundo aparece com duas acepções, com dois significados diferentes. Em primeiro lugar, o mundo aparece como algo bom, certo? Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho único. Deus amou o mundo, certo? Deus criou o mundo e viu que era bom. O mundo sai bom das mãos de Deus. Então, por que dizemos que o mundo é nosso inimigo? Porque há outro significado do mundo que aparece sobretudo em São João, que é um significado negativo. O mundo como esse mundo desfigurado pelo pecado. Esse mundo, essa sociedade que nós vivemos e tenta tanto nos bombardear para nos afastar de Deus. Também esse não é o nosso maior inimigo, porque nós podemos dizer não a toda essa enxurrada de pecado que lançam sobre nós diariamente. Qual seria então o nosso mais terrível inimigo? Aquele que sobrou, a carne, nós mesmos. Caríssimos, o maior inimigo que nós possuímos convive conosco 24 horas por dia. O maior inimigo que você tem vai conviver com você até o último momento da sua vida aqui na terra. Mais ainda, você vai morrer e o homem velho vai morrer mais ou menos 1 hora depois, porque até o final de nossa vida nos acompanhará o barro do velho Adão. O velho Adão que nos corrompe, que nos busca afastar-nos de Deus. Então existe esse conflito dentro de nós mesmos, e aqui está o derradeiro combate. Um conflito dentro de nós mesmos. Enquanto a minha alma deseja o céu, enquanto há em mim o reflexo do novo Adão, o qual eu fui configurado no dia do meu batismo, Cristo, há também o velho Adão, o homem velho que me empurra para baixo. Esse é o combate maior que nós devemos travar.
E porque estamos em combate, não podemos descansar. Nós nunca poderemos dizer: basta, já cheguei. Na terra ninguém se torna santo até o dia em que morre. Percebam que a igreja nunca canonizou ninguém antes da pessoa morrer. Por quê? Porque no final da vida ela pode negar o próprio Deus. A igreja é muito prudente nisso. Então, a igreja quer nos ensinar que a nossa vida é um verdadeiro combate contra essas forças, o demônio, o mundo, a nossa carne, e que por ser um verdadeiro combate, querer ser de Deus implica um ato da nossa vontade, não só dos afetos. Querer ser de Deus não são bons sentimentos. Aqui também há um problema muito grande. Nós vivemos numa cultura muito sentimental. Os sentimentos estão à flor da pele. A tua fidelidade a Deus não se mede pela quantidade de lágrimas que você derramou naquele retiro de fim de semana. A tua fidelidade a Deus se mostra no sim de cada dia que você sacrificadamente vai repetindo ao seu Senhor em cada hora que Ele te pede. Muitas lágrimas derramadas não são capazes de nos levar para o céu. Não é o sentimento, não é o fervorinho que invade o nosso coração que nos transforma em santos. Boas intenções, bons motivos não fazem com que nós cheguemos ao céu. O que nos garante ao céu é a graça de Deus e o sim que nós damos a ela. O sim concreto de cada dia, porque a santidade não consiste em fazer coisas extraordinárias. A santidade consiste em dizermos sim a cada coisa que o Senhor nos pede em nossos dias, a termos um plano de oração diário para fazer e rezar com vontade ou sem vontade, a fazer pequenos sacrifícios para dizer não ao homem velho, o homem que não sabe fazer sacrifício. Vamos entrar na quaresma. Hoje em dia é quase proibido falar de sacrifício, de mortificação. Mas olha, se o grão de trigo que cai na terra não morre, permanece só. Se ele morre, dá muito fruto. Nós precisamos aprender a morrer. Nós precisamos aprender a dizer não ao homem velho. E se não dizemos não nas coisas lícitas, não saberemos dizer não nas coisas ilícitas. Aprendamos a dizer não ao que nosso corpo pede, a determinadas formas de alimento, a determinados comodismos. Para quê? Para quando vier a tentação, nós estejamos treinados como bons soldados, auxiliados pela graça de Deus, para correspondermos àquilo que Ele pede de cada um de nós. Conta-se que a irmã de Santo Tomás de Aquino uma vez perguntou a ele: Tomás, o que eu preciso fazer para que eu seja santo? O que eu tenho que fazer para ser santa? E Tomás disse para ela: querer. Querer. Você quer ser de Deus? Você quer ser de Deus, mas com aquele querer com o qual um homem ambicioso busca as riquezas desse mundo? É esse o querer que você quer? Com esse mesmo querer você quer se entregar a Deus? Você quer ser de Deus com a mesma força com a qual aquele homem que busca seus prazeres sensuais perseguem os prazeres deste mundo? É com esse querer tão forte que você quer ser de Deus? Se não for, peçamos a Ele agora essa graça. Queremos ser de Deus. Queremos, Senhor, nos entregar a vós. Vinde, Senhor, com a força do vosso Espírito Santo, purificar tudo aquilo que é imperfeito em mim. Vinde, Senhor, queimar com a graça do vosso poder todas as imperfeições, toda a frieza, tudo aquilo que ainda está adormecido dentro de mim. Venha purificar a minha vontade, venha inflamar os meus afetos, venha, Senhor, iluminar a minha inteligência, para que de agora em diante, eu, querendo ser teu, busque com todas as fibras de minha alma, unicamente conformar o meu coração
ao teu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.